Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 20 de fevereiro de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz esteja com você que está nos assistindo hoje. Antes de nós começarmos a nossa reflexão deste domingo, vamos aos recadinhos. Estamos nas redes sociais, nos acompanhem pelas redes, nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, a nossa página no Face, a nossa página no Instagram. E também, se você precisar entrar em contato conosco, ligue no DDD 16 ou, na verdade, escreva pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Também lembrando que na descrição do vídeo nós vamos ter o link de algumas canções para você acessar e cantar junto e exaltar o nome do Senhor, porque também isso é adoração ao Senhor. Mas, por enquanto, nós vamos adorar ao Senhor, buscando aquilo que Ele tem para falar, para a minha e para a sua vida. E para isso, hoje nós vamos falar sobre o Deus da aliança. O Deus da aliança e a aliança do nosso Deus é justamente algo que define quem nós somos e como nós vivemos. E isso é algo que precisamos pensar e hoje nós vamos pensar nisso. Uma vez que você estabeleceu em Cristo Jesus uma aliança com o nosso Deus, então você é uma nova criatura e isso mostra quem você é e como você precisa viver. Por conta disso e com base nisso, nós vamos meditar em Isaías 41, de 8 a 10. Isaías 41, de 8 a 10, que vai dizer assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Antes de nós meditarmos nesse texto a respeito da aliança que Deus fez conosco, vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero colocar diante do Senhor este momento, neste vídeo, para todos aqueles que estão assistindo neste instante, em que seja às 6h30, quando estamos fazendo a nossa celebração, seja em outros momentos. Não importa qual seja a localidade, não importa o lugar em que estamos assistindo. Alcança, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer. E ouvindo, sermos transformados por Ti. Transforma-nos, Senhor. Fala conosco. É isso que nós te pedimos no nome santo e no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto com base no Deus da aliança é que você, enquanto parte da aliança do Senhor com você, né? Você é separado para servir ao Senhor. Deus fez, antes de nós falarmos sobre isso, Deus fez uma aliança entre Ele e o ser humano. E essa aliança foi estabelecida no sangue de Cristo Jesus. De modo que todo aquele que coloca a sua fé em Cristo Jesus, aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, recebe dele salvação e compartilha dessa aliança com o Deus do universo. E a partir do momento que nós fazemos parte dessa aliança entre nós e Deus, então nós
De acordo com essa aliança, podemos entender que nós somos separados para servir ao Senhor. Olha o que diz os versos 8 e 9. Mas você, Israel, meu servo. 9. Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você é meu servo. Isso implica nessa verdade de que eu e você somos separados em Cristo Jesus para servir ao Senhor. Isso indica que nós vivemos a nossa vida e o propósito da nossa vida é satisfazer o coração de Deus. Qual é a vontade de Deus? E onde a nossa vida está? Tudo isso está ligado com servir a Deus. Servir a Deus está ligado com fazer a vontade de Deus. Servir a Deus está ligado com obedecer a Deus. Servir a Deus está ligado com usar os seus recursos, seja materiais, seja espirituais, seja físicos e emocionais, todos os recursos que você tem para o Senhor. Por conta disso, nós não vivemos para nós mesmos. Se você tem uma aliança em Cristo Jesus com o Deus de todo o universo, você não vive mais para você mesmo, assim como o servo não vive para si mesmo. Você vive agora para Deus. E, portanto, você vai investir num relacionamento com Deus. Você vai aprender sobre qual é a vontade de Deus e você vai alinhar a sua vida a essa vontade. Por exemplo, você jovem, adolescente, que questiona o seu pai, que questiona a sua mãe, na verdade a gente vive na adolescência essa fase de questionar todas as coisas. Se perguntar sobre o propósito e a razão das coisas é muito bom, mas a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que honrar e obedecer os nossos pais. E, portanto, mesmo que eu seja uma pessoa questionadora, mesmo que você, adolescente, jovem, seja uma pessoa questionadora, se eu quero me alinhar à vontade de Deus, então eu vou honrar e obedecer meu pai e minha mãe. Ainda no quesito família, a Bíblia vai dizer que os maridos precisam amar as suas esposas. E se eu quero obedecer, enquanto marido, eu quero obedecer à vontade de Deus, eu preciso amar de todo o coração a minha esposa, como Cristo amou a igreja. De outra sorte, também, a Bíblia diz que as esposas precisam ser submissas aos seus maridos e, portanto, elas devem seguir com ele no mesmo caminho, na sua condução, na sua orientação, nunca tentando fazer motim, nunca tentando jogar contra a vida do marido, nunca tentando sabotar o seu marido, mesmo que muitas vezes o marido erre, maridos erram, né? Vale a pena o diálogo, vale a pena a conversa, mas vale a pena, é necessário que você caminhe junto com o seu marido. Eu estou falando só de âmbitos familiares aqui, mas a vontade de Deus precisa ser alinhada em todas as áreas. Qual é a vontade de Deus na nossa vida profissional? Como Deus quer que a gente viva a nossa vida como profissionais? Como Deus quer que a gente viva a nossa vida enquanto cidadãos de um país? A gente precisa aprender
a lidar com isso. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E quando isso acontece, por exemplo, quando eu sou prejudicado por uma pessoa e eu quero fazer o quê? Eu quero dar o troco, eu quero me vingar, eu quero revidar. E aí, quando eu faço isso, o que acaba acontecendo? Eu não estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, embora esse seja o meu impulso. Eu preciso devolver ou responder o mal com o bem. Eu preciso amar o meu inimigo, eu preciso amar aquele que me prejudica. Essa é a vontade de Deus. E, em última instância, eu preciso estar pronto e ativamente perdoar aquele que me ofende. Essa é a vontade de Deus. Nem sempre os nossos impulsos e as nossas vontades vão ser harmônicos, inicialmente harmônicos à vontade de Deus. E quando isso acontece, eu me vejo tendo que sacrificar o meu eu no altar de Deus, para que seja feita a vontade do Senhor. A outra questão é que nós precisamos usar todos os nossos recursos para honrar a Deus. O nosso dinheiro, sim, o nosso dinheiro precisa ser usado para honrar a Deus. Os nossos bens materiais, se você tem carro, se você tem casa, os utensílios da sua casa precisam ser usados para honrar e servir a Deus. Como isso acontece? Por exemplo, uma pessoa está precisando de carona e você pode dar essa carona a essa pessoa que está a pé. Então, dê uma carona. Use os seus recursos para abençoar as pessoas. Você tem dons, você tem talentos. Use isso para honrar a Deus. Você teria 2, 3 horas para maratonar uma série no Netflix, por exemplo, mas você decide empregar essas 2 ou 3 horas para dar atenção a um amigo, a um irmão que precisa da sua ajuda. Então use o seu tempo para isso, para honrar a Deus. Em todas essas coisas, nos nossos recursos, a nossa força, a nossa saúde, tudo isso precisa ser usado para honrar a Deus, para servir ao Senhor. Porque é um princípio muito importante, é que eu sirvo a Deus, servindo às pessoas nas suas necessidades. E eu preciso também ser assim e viver assim, porque eu tenho uma aliança com o meu Deus. A outra lição que a gente precisa entender é que eu e você somos escolhidos de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Você, Jacó, a quem escolhi, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Isso quer dizer, faltou aqui, mas é também no verso 8 e 9, isso quer dizer que uma vez que foi estabelecida uma aliança entre você e o Deus de todo o universo, você reconhece e entende que você é de Deus. Ele escolheu você, Ele separou você. E isso está muito ligado com aquilo que nós falamos anteriormente. Ora, Ele escolheu das várias nações, Ele escolheu você para ser parte do seu povo. E quando isso acontece, quando você, uma vez nascido de novo em Cristo Jesus, se torna uma pessoa que foi escolhida por Deus, porque faz parte do povo escolhido de Deus, a igreja, você acaba se tornando também com isso propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Você foi mais uma vez separado para viver para Deus, não para você mesmo. E você precisa entender isso. Eu sou separado como propriedade exclusiva de Deus.
parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. E por isso, a minha vida enquanto uma aliança com o Senhor, a minha vida, ela concentra seus esforços para agradar aquele que é o meu dono, aquele que é o meu Senhor. E é isso mesmo. O nosso Deus, o Deus de todo o universo, é o nosso dono, é o nosso proprietário. E nós precisamos entender isso. Que você não tem direito de ser feliz, por exemplo. A gente fala muito dessas coisas. Eu tenho direito de ser feliz. Pois é, mas eu não tenho o direito de ser feliz separado dos padrões de Deus. Não tenho. A minha felicidade está ligada ao meu Deus, porque eu sou dele. As minhas realizações estão ligadas ao meu Deus, porque eu sou dele. Os meus sonhos e os meus planos estão ligados ao meu Deus, porque eu sou dele. E, portanto, todas as coisas que a gente faz precisam estar nas mãos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista, tudo que a gente deseja precisa estar nas mãos do Senhor. Eu quero ter um carro. Eu preciso colocar isso nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu sou dele. E esse carro é dele. Porque eu sonho em fazer uma faculdade. Eu preciso colocar isso nas mãos do Senhor, porque eu sou dele. E esse curso é para ele. É para honrá-lo. Eu desejo me casar. Esse casamento precisa estar nas mãos do Senhor, porque eu sou dele. Eu quero uma carreira diferente, eu quero desenvolver na minha carreira, eu quero uma profissão diferente, eu quero ganhar mais na minha profissão, por exemplo. Alguma coisa de errado com isso? Nenhuma. Mas eu preciso colocar isso nas mãos dele, porque eu sou dele. É ele quem vai decidir a minha carreira, é ele quem vai decidir quanto eu vou ganhar, é ele quem vai decidir todas essas coisas, porque todas as coisas vêm dele, e é das mãos dele que nós as recebemos, porque eu sou dele. Porque você, enquanto alguém que está na aliança com o Senhor, é dele. Você não faz as coisas simplesmente para si mesmo, mas você faz para honrá-lo. A outra ideia que nós precisamos entender a partir desse texto é que você é separado para ser amigo de Deus. Olha o que diz lá no verso 8. Você, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Ele originou, foi dele que nasceu a nação de Israel. Uma nação em que Deus fez uma aliança com Israel a partir de Abraão e estruturando essa aliança em Moisés para que Israel fosse uma nação sacerdotal e representasse enquanto nação o Senhor. Mas também Israel foi criada para dela nascer aquele que viria a ser o Salvador. E isso aconteceu 2000 anos atrás, quando em Israel nasceu Jesus, o Nazareno. E ele se tornou, ele foi o escolhido, o ungido de Deus para ser o nosso Salvador. Ele, o Filho de Deus, se despiu da sua glória e nasceu no povo de Israel, como havia sido prometido. Para quê? Para que de Israel viesse o Salvador. Assim, a nossa aliança com Abraão atualmente não é a mesma aliança estabelecida com o povo de Israel. A nossa aliança com Abraão é uma aliança que passa agora por Jesus, que estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. E, portanto, assim como Abraão, descendente de Jesus, era amigo de Deus, nós também fazemos parte de um povo que
em que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Para quê? Para que fôssemos amigos do Senhor Deus também. Jesus, quando estava para ser crucificado, quando estava para ser preso, ele disse assim: eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele está dizendo que ele está compartilhando da sua intimidade com os discípulos. Hoje, nós somos discípulos do Senhor Jesus e temos a possibilidade de sermos amigos de Deus, compartilhando da intimidade do Deus de todo o universo. Olha que fantástico! Isso está à nossa disposição, uma linha direta com o próprio Deus através de Cristo Jesus, onde em Cristo Jesus nós podemos orar e falar com Deus e desfrutar de intimidade e relacionamento com o Senhor Deus. Mas também nós podemos receber dele toda a orientação, todas as riquezas do seu ensinamento, quando o Espírito Santo usa a palavra de Deus para falar conosco. O problema é que a gente não faz isso. A gente terceiriza o contato. O fulano é que é amigo de Deus e eu preciso falar com o fulano. Mas olha, a aliança é para todos nós. E, portanto, eu preciso criar uma relação de intimidade com Deus. Porque Jesus já abriu esse caminho e às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente ora por orar. E lê a palavra de Deus só porque a gente é forçado no domingo, né? Que não seja assim entre nós. Porque o nosso Deus abriu esse caminho para que nós pudéssemos viver uma amizade com Ele. A outra ideia que precisamos entender é que uma vez que foi estabelecido com a gente uma aliança com Deus e, portanto, nós somos servos de Deus, nós somos escolhidos de Deus. Então, e somos amigos de Deus, né? Então, nós não precisamos ter medo. Olha o que diz o verso 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Ora, eu tenho uma aliança pela graça de Deus com o Senhor. E por isso, por essa razão, Ele me fez seu amigo, Ele me fez seu servo, e eu sou propriedade dEle. Para viver uma vida que honra, que reflete a sua glória, que o agrada. E quando nós estamos caminhando, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, nós não precisamos também ter medo. Tantas vezes na nossa vida, uma crise se abate, seja ela uma crise na saúde da gente, seja uma crise familiar, seja uma perda, seja o que for, e a gente fica com medo. Quantas pessoas vivem com medo? Quantas pessoas vivem atemorizadas pelo que está acontecendo ou pelo que pode vir a acontecer com elas? Elas são dominadas pelo medo, e o medo fala alto no coração delas. Mas nós somos do Senhor, e porque nós somos do Senhor, não precisamos viver com medo. Nós podemos viver com ousadia, e o Senhor Deus vai dizer por que não precisamos ficar com medo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Ele é presença constante, companhia constante conosco. E se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nós seguimos em frente, mesmo que as dificuldades batam com força na nossa vida, mesmo que a angústia e a dor, às vezes, entrem pelas portas da nossa vida e invadam
o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nós não precisamos ficar com medo, porque Ele está conosco. Da mesma forma, Ele vai dizer, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Não só Ele é uma companhia fiel e constante a nós, mas Ele não é qualquer um. Quantas vezes a gente é acompanhado por amigos que nos ajudam, que fazem uma coisa ali, que fazem uma coisa aqui, mas eles se apresentam como pessoas limitadas, que não podem fazer tudo, que não têm controle sobre todas as coisas. Quantas vezes a gente mesmo não vai ajudar um amigo e de repente a gente se vê de mãos atadas, porque a gente não tem mais o que fazer. E bate aquela sensação de impotência, porque a gente não tem mais o que fazer, a gente está vendo essa pessoa sofrer e a gente não tem mais o que fazer. Porque nós podemos ser amigos, porque nós podemos ser também uma companhia constante, mas nós não somos Deus. Então é muito importante quando a gente vê o que Deus diz, não tenha medo, porque eu estou com você, o primeiro motivo, não tenha medo, porque na nossa aliança eu estou com você e eu não vou te abandonar. E o segundo motivo é porque eu sou o seu Deus, eu posso todas as coisas. Eu não fico olhando para você e fico junto, mas eu não posso fazer nada por você. Fico junto, mas tudo que eu podia eu já fiz, agora eu estou de mãos atadas. Nosso Deus não é um Deus de mãos atadas, porque exatamente é isso que ele diz. Ele é Deus. Então lembre-se, quando você fala assim, sou parte do povo da aliança de Deus em Cristo Jesus, você precisa também entender que não é necessário deixar o medo dominar a nossa vida, não importa o que seja. Porque o Senhor da aliança está conosco constantemente, Ele é por nós e Ele está conosco constantemente, Ele não nos abandona e Ele não é qualquer um, Ele é o Todo-Poderoso Deus. A última lição que precisamos entender desse texto é: o seu sustento vem do alto. Olha o que diz no verso 10 ainda. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quantas vezes a gente está lutando e a gente se cansa? Quantas vezes a alegria vai embora? Quantas vezes o ânimo vai embora? Quantas vezes a vontade de desistir começa a chegar? Quantas vezes a gente olha para si mesmo e fala assim, eu não tenho mais força para continuar? Quantas vezes eu olho para a minha situação e eu percebo que eu não sei mais o que fazer, que eu esgotei os meus recursos? A gente falou de usar os nossos recursos, mas e quando nós esgotamos os nossos recursos, nós não temos mais com o que lidar? Nesse momento, nós olhamos para o alto e nós falamos, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse momento, a gente diz, o Senhor, como diz o texto do verso 10, é o Senhor que me dá forças. É o Senhor que me ajuda. É o Senhor que me segura, ou seja, que me sustenta. Quantas vezes a gente busca soluções em outras coisas, às vezes em propostas absurdas, mas a gente não vai até Deus. Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso auxílio. Portanto, quando a gente se vê enrascado, a gente precisa falar assim, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não tenho mais força. Senhor, eu não tenho mais ânimo. Senhor, eu não consigo mais continuar. Eu preciso colocar as minhas fragilidades, as minhas
tristezas, as minhas limitações diante do Deus que não tem limitações. Porque Ele é o Deus da nossa aliança. Ele está sempre conosco. Ele é o nosso Deus e Ele é a nossa força. O nosso auxílio e o nosso sustento. Não se esqueça disso. Ele é o Deus que estabeleceu em Cristo Jesus uma aliança conosco. Portanto, se eu posso resumir esse sermão em duas frentes, nós temos uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. E por isso, a minha vida deve ser vivida para honrar e agradar a Deus, coisa número 1. E segundo, a nossa vida precisa ser vivida através da sua força, através do seu auxílio, através do seu sustento. Não deixe que os enganos de Satanás façam com que você viva para si mesmo, ou faça que você busque soluções e força em pessoas ou coisas que não são a fonte do nosso sustento, do nosso auxílio, da nossa força, o nosso Deus. Eu quero orar por você nesse instante. Enquanto eu oro, coloque diante do Senhor as suas dificuldades, os seus desafios, os seus medos, as suas fraquezas, as suas limitações. Coloque diante do Senhor a sua vida e se proponha a viver uma vida que honre e agrade o Senhor Deus. Se você não entrou nessa aliança com Deus, eu quero te convidar, nesse instante, a entregar a sua vida para Jesus, a crer nele e naquilo que Ele fez na cruz por você, se arrepender dos seus pecados, entregar toda a sua vida a Jesus, para que você estabeleça essa aliança com Deus e viva para Ele, e viva no fortalecimento dEle. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós vivemos para nós mesmos, para todas as vezes que nós fizemos a nossa vontade, mas não levamos em consideração a tua. Todas as vezes que nós não quisemos um relacionamento contigo, mas quisemos um relacionamento com tantas outras pessoas, ou até com outras coisas. Eu quero te pedir perdão, Senhor Deus, por todas as vezes que nós usamos os nossos recursos para nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, mas não honramos ao Senhor com os nossos recursos. Todas as vezes que a nossa vida não girou em torno de Ti, Senhor Deus, eu quero te pedir perdão por isso. Eu quero te pedir perdão todas as vezes que nós confiamos em outros fatores, em outras pessoas, mas não confiamos o nosso sustento a Ti. Nós queremos te pedir perdão por isso, queremos te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos tome e nos faça viver a plenitude da Tua aliança, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Meus queridos, a semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para ser bênção no mundo ao redor de vocês, sempre vivendo a aliança com o Senhor Deus, sempre vivendo para agradar o Deus da aliança. Que Deus abençoe cada um de vocês.